Então vamos lá, pessoal. Alexandre, né? Você falou que tem 3 itens. Qual você pode falar pra gente? Quais são os 3? Firefox. Deixa eu anotar aqui. Aí ele falou, o primeiro é o Firefox. Depois? NT? D. E o próximo? Vim. Certo? Você chegou a detalhar algum deles? Qual deles? Vamos pegar o Firefox então primeiro. Que tipo de coisa você faz no Firefox? Ok, uma pesquisa na internet. Mais o quê? Ah, você colocou um item para cada um. Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos pular para o lado de cá, certo? Quem mais aqui? Você, seu nome mesmo? Esqueci? Daniel. Daniel, você colocou o Firefox no seu? Você botou o Chrome. Ok, então tudo bem. Vamos trocar o browser, mas vamos tentar avaliar. Tem uma coisa muito interessante. Quando você faz um benchmark, você precisa avaliar uma certa instância, certo? Mas essa instância, muitas das vezes, pode ser responsável por uma categoria. Ok? Então, não faz muito sentido o seu benchmark ter todos os browsers possíveis. Normalmente a pessoa usa um e você quer avaliar coisas que são relacionadas a ele. Então, os dois estão certos. Chrome, Firefox, tanto faz. Ok? Não, no nosso caso a gente está querendo comparar computadores. Certo? Se fosse para comparar um browser com o outro, tudo bem, eu poderia pegar aí vários browsers e fazer um benchmark, rodar o mesmo benchmark em todos eles. No caso aqui, o nosso benchmark é um pacote. O benchmark do Alexandre é esse cara aqui, a composição desses 3 programas. Certo? Você chegou a dar porcentagens diferentes de tempo para ele, pesos? Qual peso que você colocou? 10. Ok. Então nós temos aqui inclusive pesos para eles. O que significa que o Firefox tem mais peso, certo? O MPD tem peso menor e o Vim tem um peso, é o segundo menor, né? Ok? Então nós temos pesos para os componentes, nós temos uma descrição do que fazer com eles. Se a gente for levar a fundo a descrição do benchmark, está complicado. Porque uma pesquisa na internet não está claro o suficiente. Geralmente, se você quer algo que seja reproduzível, você, Alexandre, deveria contar isso e o Daniel deveria ser capaz de fazer no dele. Faça uma pesquisa na internet, Daniel. E aí? Qual site que você vai usar? Que pesquisa você vai fazer? Notou? Não ficou claro para você. Então, o benchmark tem que ser específico, inclusive, nisso. Abra um arquivo. Que arquivo é esse? Que programa, certo? Então, quando você vai montar um benchmark, você precisa trabalhar com ele completo. Você tem que falar exatamente o que fazer. Tudo bem? Então, esse é o detalhe que a gente precisa. Um item super detalhado. Então, você pode virar e falar, ok, abra a página do Google Brasil e procure por MC722. Bom, ok, agora nós temos o resultado. E o que nós queremos de resposta? A gente quer medir o tempo de resposta? O que a gente quer pedir? Ou a gente quer falar o seguinte, você vai ligar o seu computador, certo? Você vai apertar o botão de liga dele, você vai, quando ele chegar e ficar pronto, você vai abrir um browser, você vai digitar www.google.com.br, eu estou especificando mesmo, certo? Você vai, quando abrir a página, você vai digitar MC722, vai dar um Enter, você vai procurar a página da disciplina e vai clicar nela. Quando você terminar de clicar nela, você vai desliga o computador e mede esse tempo inteiro. O grande problema de tudo que eu falei aqui é que você vai gastar um tempão para ligar, um tempão para desligar e quase nada no browser. Então, de repente, essa não é a melhor medida. Ok? Mas, vocês entenderam a essência que eu tenho que detalhar para vocês o suficiente para vocês fazerem isso? Esse é o ponto mais crítico, certo? O ponto mais crítico de você montar um benchmark é você detalhar o suficiente. Quando a gente está rodando programas, fica um pouco mais fácil. Roda o GCC e manda compilar esse monte de arquivo. Legal, pronto, está resolvido. Eu dei um pacotão de arquivos. Quando a gente depende de interação humana, a gente tem um problema. Qual a velocidade de digitação do Alexandre comparado com a do Daniel? Quem digita mais rápido? Certo? Um dos dois digita mais rápido que o outro, certo? Não estou preocupado com qual dos dois. Mas e aí, isso está influenciando meu benchmark? A gente tem que tomar cuidado com isso também, certo? Então, todos esses efeitos são importantes, ok? Você está conseguindo digitar aí? Você está buscando, fazendo a busca? Seu nome? Seu nome? Felipe, você está buscando aí também? Não. O que você está fazendo? Aí? Está vendo o negócio no céu do Windows? Não é mais importante fazer
Só para a gente relembrar um pouquinho, na primeira aula eu falei para vocês que no dia que vocês quiserem eu cancelo uma aula do semestre. Vocês não falaram isso até agora, vocês não me retornaram essa aula que vocês querem cancelar. Então, meu acordo com vocês eu venho aqui todas as aulas até o dia que vocês pedirem uma aula para eu poder pular. E essa aula é de vocês, o horário é de vocês. Por outro lado, o acordo de vocês comigo também é esse. Vocês vêm aqui por 2 horas, certo? 2 vezes por semana. E é extremamente importante que vocês prestem atenção nessas 2 horas aqui. Se vocês realmente não estão interessados nessas 2 horas, certo? Fique à vontade, pode esperar lá fora, não tem problema, certo? Eu não fico chateado com isso. Só que na hora que uma pessoa abre uma tela de um computador, ela não está afetando só a pessoa que está do lado. Ela está afetando 3 que estão atrás, ou 4 que estão atrás, certo? Na hora que um ri, ele distrai o outro. Na hora que um levanta para falar alguma coisa, tira a minha atenção, certo? Então tudo isso não é só você que está se afetando, querido. Nesse caso, todas as pessoas que estão ao seu redor estão sendo afetadas. E eu acredito que nesse momento você não tem direito de fazer isso. Ok? Tudo bem? Então você pode tomar a decisão que você quiser, mas você não pode influenciar os seus colegas nem impedi-los de aprender. Tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui, nós temos aqui agora, voltando para o benchmark do Alexandre, então a gente viu que pesquisa na internet é algo que está faltando especificar mais. E mais, se a gente comparar com o benchmark como um todo, talvez a gente queira fazer mais coisas no conjunto de pesquisa com a internet. Certo? Por exemplo, pesquise 10 termos na internet. Pesquise em sites diferentes. Ou, de alguma forma, bota um link com a pesquisa para evitar digitação. Certo? Então você tem que montar um benchmark de forma que ele seja mais independente. Tudo bem? Ok? Bom, aí nós conseguimos fazer isso. Só... Rafael. Não, Daniel. Rafael está lá atrás. Daniel, e o seu? Você falou que você tem o Google Chrome. O que mais que você tem? MATLAB. Você também deu peso para ele? O que é maior peso? Vamos tentar fazer. Olha bem, observa que peso é uma coisa que o Alexandre fez. Observa que ele não deu peso 1, 2, 3. Porque o 3 parece que tem peso 3 vezes do 1. Não, tenta dar pesos relativos. Você escolhe. Você escolhe. Não, você escolhe. 10 para o MATLAB. Isso quer dizer que o MATLAB sendo mais rápido, você fica feliz. 6 para o Chrome. 4 para o iTunes e 4 para o jogo. Quer dizer que se o jogo for... não precisa acelerar muito, você ainda assim fica feliz. Em certos momentos faz sentido. Observa que o MATLAB muitas das vezes é você que espera por ele. Já notou isso? O MATLAB você bota para rodar alguma coisa, é você que espera. Certo? Por outro lado, se você pegar um jogo, o jogo normalmente está esperando por você. Senão você não estaria jogando. Não é isso? Você joga alguma coisa ali, o jogo tem que ser interativo. Depois que ele passou desse patamar de interatividade, você não está tão preocupado mais com ele. Vocês já viram alguns benchmarks de jogos que falam assim, eu consigo gerar 200 telas por segundo. Grandes coisas, você enxerga no máximo 60. Certo? 60, assim, se você tem um olho bom, cinema dá entre 24 e 30 é cinema, e você fica lá maravilhado. Ok? Então, tem certas coisas que não fazem tanto sentido mais. Depois que passou de um certo patamar, acabou. Certo? Então, faz sentido a intuição do Daniel, que se ele decidiu jogar esse jogo, e o jogo roda no computador dele, talvez o jogo não precise ficar muito mais rápido. Realmente não faz mais sentido ele ficar mais rápido que aquilo. Existe um patamar, claro. O MATLAB, quanto mais rápido ele fizer, mais rápido ele vai te dar uma resposta, e talvez isso possa ser crítico para você. Tudo bem? O iTunes. Bom, o iTunes está com velocidade aqui baixa. Está relacionado muito próximo com o jogo. Você provavelmente ou está consciente que tem que esperar alguma coisa grande baixar, um sincronismo grande, ou você está dependendo de rede, você está dependendo de cabo de conexão com o seu celular, por exemplo. Então você não está mais falando em termos de processamento dele, certo? E o Google Chrome no meio do caminho, certo? Talvez você esteja preocupado com a velocidade da internet muito mais do que a velocidade do próprio browser. Faz sentido, certo? E observa que você tirou isso o quê? De intuição, de peso, o que você fez? Certo? Ou eu justifiquei para você algo que você não justificaria por si próprio. É o que você fica esperando.
E é exatamente isso, gente. Vocês precisam dar peso no benchmark. Se vocês vão fazer um benchmark, vocês dão peso no que é mais importante para vocês. Esse é o ponto mais claro. Só que para você, não precisa ser você especificamente, certo? Não precisa ser o Pedro especificamente. Pode ser a empresa que você está trabalhando, pode ser o grupo que você está lá, certo? Okay? Então você pode definir o peso do jeito que ele é importante para aquele momento de trabalho. Essa é a ideia do benchmark. E aí, feito isso, roda vários computadores. Rodou vários computadores, pega o tempo e com base no tempo você decide qual é o mais rápido. Se você quiser alguma margem de erro, alguma coisa de precisão, vocês também podem fazer. Certo? Essa é a ideia geral do benchmark. Certo? Então, vocês conseguem medir desempenho definindo uma sequência de programas. E eu mostrei para vocês, na aula passada, um slide falando sobre o SPEC. Certo? O SPEC é uma instituição que faz benchmarks, diversos deles. E existem alguns deles que fazem, que avaliam processadores, certo? Nós temos a última edição dele é de 2006. Eles já abriram a chamada para fazer a nova versão. Eles fazem de tempos em tempos, certo? E o SPEC, ele mede, são vários programas que você usa no seu computador, só que ele é bem mais sistemático. São programas que você executa em modo iterativo, certo? E esses programas que você executa sobre modo iterativo, não, em modo batch, então você manda rodar o SPEC, ele roda o SPEC inteiro e no final te fala um número, 15. Você é 15 vezes mais rápido que um certo computador de referência. 1000, você é 1000 vezes mais rápido que um certo computador de referência. 17, você é 17 vezes mais rápido que um computador de referência. Então ele já roda para você, roda 3 vezes, calcula o resultado e te dá um número no final. Ok? Então, se vocês fossem rodar esse benchmark, o benchmark que vocês fizeram, vocês teriam que olhar e tentar ter um resultado correto e um resultado fácil de comparação. Só relembrando, o benchmark do Alexandre e do Daniel não são iguais. São os melhores programas para cada um dos dois. Se eu chegasse aqui e falasse, ok, Alexandre e Daniel, sentam vocês nesse canto aqui e no final da aula eu quero alguma coisa em comum. Vocês teriam que trabalhar um tempo em comum e tentar chegar a um consenso. Certo? Esse consenso pode não ser o melhor para cada um dos dois, mas seria algo que tem e que ajudaria os dois. Ok? Essa é a ideia geral de benchmark. Uma outra coisa que a gente falou na aula passada, a gente falou em... Oi, diga. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Seu nome mesmo? Esqueci. Giovana. Ótima pergunta. Eles estão rodando todos os programas de uma vez ou estão rodando um atrás do outro? No caso específico do SPEC, eles rodam um atrás do outro. Tá? No caso específico do SPEC, é um atrás do outro. Roda um, roda ele de novo, 3 vezes cada um. E depois roda cada um dos outros. O que significa que ele está medindo um computador single core. Se aquele computador seu, certo? Que a Yu falou que ela tinha um computador de 8 cores ou 4 cores? Não, 2 cores, desculpa. Era 8 GB de RAM. Tudo bem. Okay. Então ela falou que ela tem um computador de 2 cores. Esse computador de 2 cores e um computador de 1 core, exatamente com o resto dos parâmetros iguais, o computador de 1 core e 2 cores teriam exatamente o mesmo desempenho. Estranho, né? Você não quer medir um computador multicore? O SPEC é um benchmark single core. E aí você vai pegar, se você pegar na literatura, procurar artigos falando no SPEC, as pessoas costumam fazer o seguinte: o SPEC tem da ordem de 26 programas. Certo? Aí você vê pessoas que falam assim, eu tenho uma máquina quad-core, então eu sorteei aleatoriamente de 4 em 4 dos programas do SPEC e rodei em paralelo. E aí eu tentei avaliar cada um dos cores. Certo? Então dá para tentar variar, mas o SPEC em si ele manda rodar sequencialmente. Aí nós temos outros benchmarks que vão tentar rodar paralelo. Um benchmark interessante que roda em paralelo é um chamado parsec. No caso do parsec, ele vira e fala para você, para rodar em paralelo, você vai especificar um número n, que é um valor base do número de cores. Não é exatamente o número de cores, certo? Mas a intenção dele é que ele vá trabalhar sempre proporcional a esse n. Então, certos programas vão rodar mais threads do que cores, e eles vão rodar de alguma forma proporcional a esse número n. Então, por exemplo, se você der 4, significa que você está querendo rodar em múltiplos de 4. Então, ele pode ser que o fator dele seja 3, que o fator seja 6, ele sempre roda baseado nesse 4. A gente tem um outro chamado NPB, NASA Parallel Benchmark, que também mede coisas em paralelo. E aí nós temos vários outros que vão tentar medir paralelismo. Certo? Então fica bem legal o mecanismo e a sua escolha.
certo? Se vocês fossem avaliar um computador hoje, vocês deveriam tentar avaliar alguma propriedade de paralelismo dele. Essa questão é bem importante, certo? Ok? Então, cada um desses aqui a gente consegue avaliar uma coisa diferente. Mas uma propriedade comum de todos eles é que eles tentam te dar algum número de desempenho. Eles querem virar para você e falar, ok, esse computador aqui é 7, esse computador aqui é 15. E aí tem um fator interessante, a gente sempre espera que os computadores fiquem melhores, não é verdade? Então é muito comum que os benchmarks definam. Existe um computador cuja pontuação é 1 e os outros são medidos em relação a esse. Tá? Existe um computador cuja pontuação é 1 e os outros são medidos em relação ao outro. Esse. O SPEC faz isso. Então você pode ter um computador cujo peso seja 20.000. Ele é 20.000 vezes mais rápido que aquele primeiro. Mas você pode ter um computador cujo peso é meio. Ele é mais lento do que o primeiro. Tá? Então é sempre relativo. Eles tentam te dar um número relativo para ficar fácil de comparar. E uma característica interessante do SPEC, eles abandonaram, de tempos em tempos ele abandona a máquina base, mas é muito comum que eles tenham duas versões do SPEC tentando se referenciar à mesma máquina base. De alguma forma ele tenta se referenciar. Então, você não deveria se espantar de ter uma máquina base do SPEC de 10 anos atrás, ou de 15 anos atrás. A intenção deles é realmente fazer com que você tenha um histórico grande de avaliação do SPEC. Então, nada melhor do que botar uma máquina bem antiga, que aí todos os números são sempre crescentes e maiores que 1. Essa é a intenção deles geral. Ok? Tudo bem? Bom, e aí a gente consegue medir o desempenho. Uma outra coisa que a gente fez foi tentar relacionar isso aos parâmetros, às medidas que eu faço no computador. Certo? E aí a gente chegou a um número. Certo? Existe um número, um parâmetro que a gente chama de CPI, ciclos por instrução, certo? Que vai tentar te dar alguma informação sobre o seu programa. O CPI pode variar de acordo com o programa? Dois programas diferentes podem ter CPIs diferentes? Dois processadores diferentes podem ter CPIs diferentes? Dois processadores iguais, rodando em frequências diferentes, podem ter CPIs diferentes, rodando no mesmo programa? Sim ou não? Vamos tentar aqui, ó. Sim, não. Okay, tem um monte de não, mas tem um monte de não sei. Sim, não sei vira sim ou não sei vira não? Então vamos lá. O que depende? O CPI gera o quê? Imagina o seguinte, vocês estão aqui, considerando os que estão totalmente em fase, estão no sexto semestre, certo? Mas nós temos alunos de engenharia de computação, alunos de ciência da computação e alunos de mecatrônica aqui. O CPI pode ser visto como uma coisa parecida com uma média, certo? Da mesma forma que o CR é uma média também. E aí faz sentido eu comparar um aluno de engenharia de computação, o CR dele no sexto semestre, com um aluno de mecatrônica no sexto semestre, com um aluno de ciência da computação no sexto semestre, com um aluno de medicina no sexto semestre? Não faz sentido. Por quê? Vocês fizeram disciplinas diferentes, certo? Você fez disciplinas diferentes, você gera questões diferentes. Mas o sexto semestre é o mesmo, e aí? Não refresca, né? Não é verdade? Então o CPI é exatamente uma média, com essa mesma cara. Tá? O CPI é uma média. Ok? Então se você pega, por exemplo, a AMD e Intel, eles implementam processadores diferentes e rodam as mesmas instruções. Isso quer dizer que eles têm implementações diferentes para as mesmas instruções. Então pode ser que na Intel certa instrução demore mais que na AMD e vice-versa. Então se você troca de AMD para Intel, você vai mudar o CPI. Pode ser que por coincidência o CPI seja o mesmo, tá? Mas é esperado que o CPI mude. Se você vai pegar e vai pegar um processador e trocar o programa, certo? Se você troca o programa, significa que você está mudando a composição de instruções que executou nele. Algumas instruções mais rápidas, outras mais lentas. Logo, o que você fez? Você mudou o CPI médio também. Ok? Agora, se você muda a frequência, você pegou esse mesmo processador, botou ele para rodar mais rápido, ele rodou as mesmas instruções, só que está rodando mais rápido. Ele rodou no mesmo hardware, só que está rodando mais rápido. Então, o CPI não necessariamente muda. A intenção nossa é que o CPI fique. Hoje em dia, existem algumas coisas que podem fazer o CPI mudar junto com a frequência, mas do nosso ponto de vista aqui, a gente está supondo nada por enquanto. Uma instrução, a priori, para a gente aqui, ela vai rodar sempre no número fixo do ciclo. A gente vai ver quando chegar no capítulo 7 de memória, que a memória afeta muito a velocidade de algumas instruções. Lembra da memória, aquela coisa lenta? Lembra do engarrafamento de São Paulo contra o avião? Então, a gente tem memória afetando muito. Se você, por um motivo, acelera o processador mais e deixa a memória na mesma velocidade, que é o que tem acontecido, a distância entre os dois cresce. Agora, se você abaixa a frequência do processador,
ele começa a responder numa velocidade melhor com a memória. Então, pode ser que essa instrução gastou menos ciclos. Ela continua gastando aquele tempo grandão, mas em termos de ciclos é um pouco menos. Ok? Gabriel, diga. Além do comando da memória, tem como a instrução melhorar mais porque dentro do processador, o parte dele é um pouco mais lento e normalmente, por exemplo, aumentando o código do processador, que essa área dele não acelera, porque o projeto para definir aquela área que precisa acelerar o problema. Certo, deixa eu te falar. Você tem que lembrar o seguinte, você está rodando o mesmo programa, tá? Então, você quer fazer a seguinte suposição. Dado uma determinada instrução, que ela está no programa, ela foi rodada numa frequência alta e numa frequência baixa, certo? E o que acontece é que na frequência alta, o hardware não subiu todo o processador para aquela frequência. É possível fazer isso? Sim, é possível. Eu não vou falar dos extremos para você, mas eu vou te falar no meio do caminho. Não sei se você já viu que os processadores hoje trabalham variando a frequência de operação deles. Todos os processadores hoje têm questão de variar a frequência de operação. E variar a frequência de operação, em alguns casos, é desligar alguns módulos para economizar energia. Então pode ser que eu não tenha um módulo rápido para fazer alguma coisa e tenha um lento. Em especial, a arquitetura Intel já teve implementações onde eles têm somadores mais rápidos que outros. Certo? E você pode ter problemas com isso. Tá? Mas a memória é o caso mais clássico disso. Você vai desligar um pedaço ali, você baixou a frequência, você está mais rápido em relação, você está mais lento em relação à memória, ou mais compatível com ela, logo você gasta menos ciclos. Ok? Tudo bem? Bom, a gente não vai sair tanto do processador nesse momento, a gente vai sair só lá pelo capítulo 5. Então, por enquanto, a gente está ignorando esses efeitos, certo? Supondo que variar a frequência não vai mexer no CPI médio do programa. O CPI médio de um programa é calculado estaticamente ou dinamicamente? Você precisa rodar o programa para calcular o CPI médio dele. Então, vamos supor agora que eu queira calcular o CPI médio do Firefox. Desculpa. Quero rodar o CPI médio do Firefox. E aí, o Alexandre decidiu abrir o Google e o Daniel decidiu abrir o Bing. Será que a gente vai ter CPIs diferentes? Certo? É possível, não é? Você fez coisas diferentes. Eu quero abrir um editor de imagem, eu abri uma imagem de um computador, outra imagem no outro. Certo? Ou você abre algum programa no computador, o mesmo programa no outro computador com outro parâmetro. Então o CPI pode variar. E o CPI varia, certo? A gente está falando de CPI para o programa, a gente está falando de CPI para um computador, certo? É sempre, no nosso caso aqui está sempre média. A ideia geral é que para cada instrução, igual para cada disciplina sua você tem uma nota, para cada instrução você tem um ciclo. E aí, de acordo com a composição delas, quantos créditos tem a sua disciplina, quantas vezes eu executo essa instrução, eu consigo calcular a nota do meu CPI médio. Tudo bem? Com base nesse CPI médio, eu vou falar, eu tenho 1000 instruções, vamos botar aqui um exemplo, eu tenho 1000 instruções, certo? Elas gastam 1,5 ciclo de média. Poxa, o CPI pode ser quebrado? Por que ele pode ser quebrado? Porque ele é uma média. Não tem nenhuma instrução que gasta 1,5 ciclo. Ela gasta 1 ou gasta 2. Mas se eu pegar uma que gasta 1 ciclo e outra que gasta 2, tirar a média, deu 1,5. O CPI pode ser quebrado. Uma instrução não pode. Tudo bem? Então, se eu falar o CPI da instrução add, ele nunca vai ser quebrado. Porque é de uma instrução. Agora, se eu falar o CPI desse conjunto de instruções, ele pode ser quebrado. Então, se eu falo isso aqui, a gente sabe que nós vamos gastar 1.500 ciclos. Se eu souber a frequência do meu processador ou o período, eu consigo saber quanto tempo o meu programa rodou. Certo? Então, se a gente pegar esse 1.500 multiplicar pelo período do clock, que é 1 sobre a frequência, a gente vai ter o nosso tempo, que é o que é importante para a gente. Ok? Tempo é o importante para a gente. Tudo bem? Você tem informações de quantos ciclos cada processador leva? Em binários não conseguiria gerar isso. Boa pergunta. Eu tenho um programa, eu não vou rodar o programa agora. Eu tenho um programa aqui, certo? Ok? E aí eu sei o seguinte, cada instrução que tem no meu programa, eu sei quanto tempo ela gasta. Agora eu sei o CPI médio desse programa? Depende de uma boa resposta. Diga. Dependendo do dado do programa, pode ser, por exemplo, tem um grupo que você tem dele, daquele grupo seria maior do que o do programa. E aí, então, na entrada, ele vai ficar mais vezes no grupo. Vai aumentar o CPI geral. Mas aí tem outros dados que vai pular o grupo totalmente. Aí o CPI fica menor.
Suponha que essa parte aqui que eu vou marcar em vermelho tem as instruções mais simples do seu programa, certo? E o resto do seu programa é bem complexo. Então, se eu colocar um D pequenininho, eu estou fazendo uma média onde a parte complexa talvez esteja prevalecendo. Se eu colocar um D bem grande, eu estou fazendo a parte mais simples prevalecer. Então, ele vai variar sim. Você trocar os dados, ele vai variar. E aí, vamos lembrar o seguinte. Quem aqui já instalou um servidor web? Já ouviram falar em Apache, coisa assim? Ok, então vamos botar algumas perguntas para vocês. PHP. Alguém já ouviu falar? Quantas pessoas já ouviram falar? Ok, ótimo. Assim que é bom. Certo? Aí, bom, PHP pode rodar em cima de Apache, certo? Não pode? Ok? Então, PHP pode rodar em cima de Apache, com um servidor web, que roda em cima de um computador, né? Certo? E aqui em cima de PHP tem algum aplicativo, não tem? Não tem um programa rodando lá em cima? Ok. É possível calcular o CPI desse programa? A primeira coisa que a gente vai olhar é que tem que fazer algumas suposições. PHP, vamos supor que o PHP a gente vai rodar o interpretador dele. Então, no fundo, esse cara lá de cima não vai ter um CPI. Quem vai ter um CPI é do PHP. Tudo bem? Ok? Então, no geral, o que você está falando é PHP é um programa e você está fornecendo uma entrada diferente para ele. Certo? Então, pode ser que o CPI do PHP varie. Você está oferecendo uma entrada diferente para ele. Mas, se você olhar direitinho, olhar o código deles, a gente tem a medida no artigo nosso, que rodando vários programas em PHP lá em cima, servindo pela web, a taxa de instruções por segundo fica muito próxima. Por quê? Porque você está avaliando o PHP, embora um programa varie com o outro, eles fazem coisas muito parecidas. Eles geram páginas diferentes, mas eles sempre estão gerando páginas web, eles sempre estão executando bibliotecas, eles sempre estão transferindo dados pela rede. Então, você está mudando a entrada sua. O seu aplicativo é a sua entrada para o PHP. Mas, para efeitos práticos, esse número está tão próximo do número que a gente está medindo em bilhões de instruções por segundo. Para efeitos práticos, até a segunda casa decimal o valor está igual, então você está ignorando. Mas o CPI teria leves variações. Vai depender do número de casas que você vai querer analisar. Tudo bem? Só para mostrar que é possível variar sim, mas tem que descobrir na pilha toda sua o que impacta mais. Certo? E aí, mais uma pergunta para vocês sobre isso. Existe, já que eu falei para vocês, lembra que eu acabei de falar para vocês, eu medi bilhões de instruções por segundo. Certo? Tinha uma métrica antiga chamada MIPS, e agora a gente tem BIPS, bilhões de instruções por segundo, e você pode pensar, certo? Assim sucessivamente. Então, milhões de instruções por segundo, bilhões de instruções por segundo. Isso aqui é uma medida de desempenho? Não, por que não, Rafael? Porque não é tempo, exatamente, não é tempo. Quando que eu consigo? Ela não é tempo, não reflete. Quantas instruções eu executo por segundo? Isso não é tempo. Se isso não é tempo, não vai dar uma medida de desempenho correta para a gente. O que significa isso? Você pode comparar o desempenho de dois processadores através de MIPS ou de BIPS? Você só pode se você conseguir contornar as outras coisas. Você, a priori, pegar esse meu computador contra algum outro, eu não posso usar. Mas eu posso definir que tipo de parâmetro eu preciso para garantir que isso funcione. Se eu pegar, por exemplo, dois processadores que vão rodar exatamente o mesmo programa. Exatamente o mesmo programa. Eu posso medir ou não? Posso usar MIPS como desempenho ou não? Sim ou não? Depende, não. Depende é sempre uma boa resposta. Mas vamos lá, vamos tentar chegar. Então vamos pegar aqui, deixa eu só enunciar então. Eu tenho P1, P2. Processador e programa é complicado, né? E aí eu tenho um programa só, certo? Eu tenho um programa, dois processadores diferentes. Eu consigo usar MIPS? Oi? Se o programa é o mesmo, tudo bem? O programa tem o mesmo número de instruções, esse que é o ponto. Ele vai depender da arquitetura do processador. Se as arquiteturas forem diferentes, ele pode ser implementado com instruções mais simples em um e mais complexas no outro.
é o mesmo programa. E aí você pode levar o programa que tem mais instruções simples, ele vai rodar mais instruções por segundo, mas não necessariamente é mais rápido. Certo? Então você tem que fixar mais coisas. O que você tem que fixar? Você tem que fixar esses dois processadores serem de arquiteturas compatíveis. Então, se você pensar o mesmo programa binário, aquele mesmo executável, e tudo bem, roda em dois processadores que rodam aquele executável. Você pode medir quantas instruções por segundo eles medem, porque isso se reflete em tempo. Você consegue chegar de milhões de instruções por segundo ou bilhões de instruções por segundo em tempo. Ok, diga. A memória pode influenciar, sim. Mas aí, nesse caso, você está querendo medir dois computadores. Certo? No fundo, você não está medindo só dois processadores, mas está medindo o sistema de memória como um todo. Então, você está decidindo que esse computador é mais rápido. De repente, ele tem um processador mais lento, mas uma memória muito rápida. E isso foi suficiente para dar diferença. Ótimo. Fazer o quê? Ele é mais rápido. Para esse programa, ele é mais rápido. Certo? Quando a gente mede supercomputadores no mundo, já ouviram falar numa lista chamada Top 500? Existe um site top500.org que lista os 500 supercomputadores mais rápidos do mundo. Certo? Ok? É legal para você dar uma visitada e tentar ver alguma coisa. E uma característica interessante é que eles têm um programa. Certo? Eles têm um programa chamado LINPACK. E o LINPACK é usado para avaliar esses computadores, quem é mais rápido. E eles medem o desempenho dos programas em gigaflops, teraflops, petaflops. Certo? Bilhões, trilhões, quatrilhões de operações de ponto flutuante por segundo. A priori, isso não é o resultado seu, não dá uma medida de tempo, certo? Mas é o mesmo programa. E o objetivo desse programa é fazer operações de ponto flutuante. Observa que não é fazer instruções. É quantas operações de ponto flutuante você faz por segundo, quer dizer, quantos cálculos matemáticos. Então ele é um pouquinho mais do que contar instruções. Eu quero fazer 500 trilhões de cálculos matemáticos de ponto flutuante por segundo. Então, nesse caso, a gente consegue relacionar, porque o conceito do programa, do LINPACK, te leva a medir isso. É a melhor medida? Não, mas é a única medida que é uniforme o suficiente para você avaliar computadores os mais distintos possíveis. Então, você acaba... Ok? Ele não é tempo, mas ele vai te dar. Inclusive, ele faz ao contrário. O LINPACK, ele tenta rodar, e você pode configurá-lo para ele rodar no seu supercomputador da melhor forma possível. Então, ele provavelmente vai rodar mais instruções num computador do que no outro, porque você tem mais cores. E ele sabe a taxa, precisa calcular taxas. Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, senhores, sobre desempenho? Ok, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma outra coisa para falar com vocês, antes da gente trocar de capítulo. Sumiu. Certo? Eu tenho uma outra coisa para falar para vocês antes de trocar no capítulo. A gente tem o capítulo 2, a gente vai falar, um dos pedaços dele é falar sobre representação numérica. Quantas vezes na carreira de vocês aqui na Unicamp vocês aprenderam representação numérica? Hein? Então faz o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, certo? E eu queria que vocês respondessem, não falando, escrevendo, ok? E aí a gente vai tentar motivá-los ou desmotivá-los a aprender representação numérica. É bem simples a ideia, certo? Ok? Vocês sabem quando cai o Dia das Bruxas? Hein? 31 de outubro. Faça o Dia das Bruxas ficar igual ao Natal. É um puro problema de representação numérica. Não sei. Acabou, eu não falo nada, você escreve. Não pode responder. Não. Ok, faça o Dia das Bruxas ficar igual ao Natal. Não é pergunta, não. A resposta está clara. Ok? Lindo, tudo bem. 30 segundos para vocês.
Quem está rindo já está chegando perto. Já. Natal que dia mesmo, gente? 25 de dezembro? É igual ao quê? 31 de outubro? Certo? Ok? É uma piada, na realidade, certo? Se você colocar 25 em decimal e 31 em octal, dá a mesma coisa. Ok? Por que eu estou falando isso, na realidade? É só uma brincadeira para chamar a atenção que alguns de vocês acreditam saber sistema de numeração e às vezes vocês têm, não é esse exemplo, é claro, que é só piada, certo? Mas vocês têm alguns pequenos problemas de representação de números em outras bases. E nós vamos precisar disso, certo? É por isso que eu quero que vocês entendam que é importante, certo, colocar algum esforço para ficar bem claro, em especial na representação binária, certo, de números, ficar bem claro na cabeça de vocês e bem mais intuitivo. Vocês vão precisar pensar em sistema de numeração binária, certo? Se aparecer em certos lugares aqui dessa disciplina o número 100, está errado. Tem que aparecer o 128 ou 64. Ok? Então, a gente está querendo pegar números exatos. Se aparecer 1000, pode estar errado. A gente pode querer 1024. Ok? Então, a gente pode querer uma potência de 2 e não de 10. Tá? Vou tentar deixar isso claro para vocês. Em especial, isso vai facilitar muito certas operações que vão aparecer durante o nosso semestre. Bom, só para a gente continuar mais uma brincadeira com vocês, então. Certo? Essa daqui, vários de vocês vão entender, mas eu queria que você... Deixa eu pegar alguém... Giovana, tudo bom? Já que você fez a primeira pergunta da aula de hoje, eu vou mostrar um quadro para você. Pensa um número de 0 a 15, qualquer número. Não, você não pode me falar, não vale. Então vamos pular. Vamos pular. Outra pessoa, ela já me contou o número dela. Pedro, lá atrás. Pensa um número de 0 a 15 e não me conta. Pensou nesse número? Ok? Então vou fazer o seguinte. Agora você só vai responder algumas perguntas para mim. Tudo bem? O número está aqui? Não está aqui. O número está aqui? Não está aqui. O número está aqui? Não está aqui. O número está aqui? Não está aqui? Não, seu número tinha que estar. Ou não? Não está? Então esse é o número 0. Por que ele é o número 0? Hein? O que eu fiz com esses 4 números? Esses 4 quadros? Sabe? Alguém sabe repetir o que eu fiz com outro número? Vamos lá, quem vai pensar um outro número? Quer pensar um outro número, Giovana? Tudo bem? Pensa num outro número, ok? Ele está nesse primeiro? Não está no primeiro. Ele está nesse segundo? Não está. Ele está nesse terceiro? Está nesse terceiro. Ele está nesse? É o número 8. Número 4, desculpa. Número 4. Viu que? Eu que troquei o slide errado. É o número 4. O que a gente está fazendo? O que está acontecendo aqui? Vai falar que seu professor adivinhador, ele adivinha tudo quanto é coisa, assim. Não é verdade. Certo? Oi? Você sabe adivinhar? Sabe adivinhar? Eu vou fazer para outra pessoa, se quiser. Ok? Quem mais quer pegar mais um número? Vamos lá? Felipe, pensa no número. De novo. Ele está aqui? Não está. Ele está aqui? Está aqui. Ele está aqui? Não está. Ele está aqui? Está aqui, número 10. Certo? Ok? O que aconteceu? Vamos pegar o do Felipe. O do Felipe foi um que tem mais bits ativos. Então vamos lá. O número dele não está aqui. Ok? O número dele não está aqui. O que significa isso? Que ele é um número par. Olha que legal. Ele é um número par. Então, na realidade, ele tem... Se a gente vai pegar um número de 4 algarismos, o último bit dele é 0. Certo? A gente vai pegar o segundo. Aí o Felipe falou que estava aqui. Só para a gente relembrar, o último bit já era 0. O próximo bit é... Está ficando feio aqui para entender. O último bit era 0, o próximo bit é 1. Certo? Aí eu pedi o próximo. Certo? O que o Felipe fez? Ele falou que não estava. Esse é o número. Aí eu pedi o próximo. 0, 1, 0, 1. Aqui estão os números. O número do Felipe é o número 10. O que eu fiz? Em cada quadro desse, eu escolhi um dos bits e botei todos os números que tem esse bit ativo. Certo? Mágico. Ou não. Ok?
Tudo bem? Entenderam a ideia? Vocês conseguem fazer? Certeza? Então vamos fazer o seguinte. De 2 em 2, um adivinha, um pensa e o outro adivinha. Vamos tentar? Nessa velocidade, tá? Escolham quem é o seu par. Espera aí, não. Escolham quem é o seu par. Tudo bem? 2 a 2? Faz um bico para trás. Junta aqui, ok? 2 a 2, vamos lá? Pensaram? Quem pensou o número? Olha lá, ali atrás, ó. Atrás tem gente para trás. Ali. Ok? Tudo bem? Já decidiram? Quem vai pensar o número? Levanta a mão. Quem vai pensar o número? Levanta a mão. Oh, quem vai pensar o número aí? Levanta a mão. Ok? Quem vai adivinhar? Levanta a mão. Quem ficou sem par? Você ficou sem par? Ah, ok. Então tá bom, pessoal. Então vamos lá, vamos ao seguinte, olha, pensa no número, pensou? Vira para o primeiro quadro aqui, responda para o seu colega. Ok? Próximo quadro, responda para o seu colega. Próximo quadro, responda para o seu colega. Próximo quadro, responda para o seu colega. Fala o seu número lá, gente. Por que eu estou falando isso, gente? Olha, é uma coisa bem prática, certo? A gente está falando só de 4 bits. Eu estou puxando rápido, é claro. Você pode notar que eu fiz rápido uma vez, mas outras vezes eu estou fazendo mais devagar e tudo mais. A gente não precisa fazer exatamente nesse ritmo. Mas a gente tem que ter algumas noções instantaneamente, certo? E esse é o ponto importante para vocês. Vocês têm noção de binário, isso é verdade. Vocês têm noção do sistema de numeração binário, mas não está no sangue aí que está passando pelas vezes. Pelo menos não de muitos de vocês. E é isso que a gente vai ter que fazer. Vai ter que passar bits pelas vezes de vocês. Certo? Ok? Tudo bem com vocês? Entenderam a ideia? Vocês conseguem adivinhar? Alguém ainda quer que eu explique um pouco mais? Certo? Bom, agora eu vou mostrar outra coisa. Antes de a gente passar para frente, eu tenho mais perguntas sobre o sistema de numeração. Mas eu queria mostrar outra coisa interessante para vocês num slide aqui. Opa, não. Eu assisti uma palestra muito interessante 2 semanas atrás. E eles tentam definir uma escala de conhecimento sobre um determinado assunto. Certo? Uma escala de conhecimento sobre um assunto e ela funciona mais ou menos assim. Certo? Ok? Essa parte de cima. Desculpa. Essa parte aqui de baixo é o nosso desconhecimento. E aqui em cima é conhecimento. Certo? Então, a escala ela vai desde desconhecimento inconsciente, passando por desconhecimento consciente, conhecimento consciente e conhecimento inconsciente. Ó, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó. Quando você vai amarrar seu sapato, a sua mão direita passa na frente da esquerda ou atrás da esquerda? Responda. Calma aí, vocês não conseguiram responder. Você vai amarrar seu sapato, a sua mão direita passa na frente ou atrás? Na frente, atrás, tem que pensar. Notou? Isso é conhecimento inconsciente. Você não pergunta. Quantas vezes você se pergunta, hoje eu vou amarrar com a mão direita pela frente ou com a mão direita pela trás? Você não se pergunta mais. Quando você tem um conhecimento inconsciente, você não está preocupado mais em fazer perguntas. Notou isso? Ok? Notou isso? Bom, agora vou fazer uma pergunta para vocês aqui embaixo. Eu tive um trabalho que eu publiquei agora em junho sobre memórias PCM. Me faça uma pergunta sobre o meu artigo. A memória, exatamente. É o máximo que você faz com desconhecimento inconsciente. Ok? É o máximo que você faz. Você não conhece o suficiente do assunto para fazer perguntas. Ok? Tudo bem? Eu ainda falei alguma coisa assim. Eu tentei chutar bem longe, tá? Ok? Mas isso acontece aqui na disciplina. Isso acontece com vocês. E é muito importante, certo? É muito importante, certo? Que vocês consigam caminhar daqui para cá. Porque daqui para cá, vocês caminham através de perguntas. Ok?
Então, se você fizer perguntas, você faz essa seta aqui, que eu vou até trocar de cor. Essa seta aqui em preto, você faz com perguntas. A seta vermelha você não faz com perguntas, você não é capaz de fazer perguntas ainda. Por que eu fico perguntando o dia inteiro, a aula inteira aqui para vocês? Perguntas, perguntas. E quando vocês me respondem, não fazem perguntas, eu vou supor que você está lá ou aqui? Esse é o problema. Ok? Então, é necessário que vocês façam perguntas para demonstrar que vocês pularam daqui para cá. Certo? É necessário que você consiga perguntar. Isso é uma demonstração de que vocês caminharam no nível de conhecimento. Eu conversei com um professor da Universidade do Colorado, há uns 3 meses atrás. Ele é um professor de física. Ele tem uma disciplina que é fazer perguntas. Exatamente isso. Ele levanta temas em todas as aulas e nem sempre ele responde as perguntas. As pessoas têm que fazer muitas perguntas sobre aquele assunto. Certo? Muitas perguntas. Então, deixa eu pegar aqui alguma coisa. Isso aqui. Algo não quebrado, certo? Ok? Tudo bem? Se eu chegar aqui para você e fizer isso aqui, ó. Você precisa fazer pergunta? O que você me faz de pergunta sobre isso? Oi? Não, o que é isso? Alguma coisa que caiu, tudo bem? E aí ele mostra um vídeo de um negócio, a pessoa chega, solta e o negócio vai para cima. Agora você quer fazer pergunta, não é verdade? Não é verdade? Ele está no vídeo, a pessoa está no chão, assim, eu solto aqui e de repente... Aí te chama a atenção. O que acontece? Fazer pergunta, você precisa ter algum contexto para fazer pergunta. Na cabeça de vocês está a gravidade. Pelo menos, mesmo que vocês não tenham estudado nada sobre gravidade, você sabe que se eu soltar isso aqui, ele cai dentro da barra. Certo? Isso está na cabeça de vocês. Vocês vão fazer perguntas sobre isso? Normalmente não, está normal, vai cair. O que é isso? Né? Você fica só aquela coisa... O que está escrito na terceira linha daquela caixa? Certo? De que é a bolinha que você jogou no chão? Mas se eu soltar ele subir? Aí você começa a se perguntar. Tem algo diferente. Certo? Então, fazer pergunta é quando você pega a pessoa e tenta dar aquela chacoalhada e mudar o modelo mental, quebrar o que está na cabeça da pessoa. Um outro exemplo. Se eu pegar uma pedra, certo? Jogar na água, ela afunda? Afunda. Vamos botar uma pedra que afunda na água, tudo bem? Posso pegar uma pedra que afunda? Ok? Então, joguei uma pedra na água, ela afundou. Por quê? A primeira coisa que... Você vai pegar uma criança, pergunta a uma criança, ela vira para você e fala assim, por que ela é mais pesada que a água? Aí eu falo para você, vou jogar um navio na água, então. Aí o que acontece? Calma aí, o navio é mais pesado que a água, não. Então você rompe uma barreira e aí você abre um espaço para a pessoa aprender alguma coisa nova. Certo? E é exatamente isso que eu tento fazer com vocês. Nem sempre a gente consegue quebrar exatamente a barreira que está na sua cabeça, mas essa é a forma que você aprende. Quebra alguma barreira. Você precisa quebrar uma barreira que está na sua cabeça. Você conhece algo de um jeito e a gente precisa quebrar, empurrar para o outro lado. Certo? Não necessariamente é uma mudança tão radical. A bola vai passar agora, aquele meu papelzinho vai começar a ir para o teto sempre. Não, não precisa disso. Mas a gente vai ter que fazer alguma diferença para vocês. Tudo bem? Ok? Então é por isso que eu tentei trazer aqueles dois negócios para vocês. E agora deixa eu falar o seguinte. Quantos slides eu preciso para adivinhar o número entre 0 e 65.536? Não, eu quero um número. Não quero 9. Eu quero um número exato. Na verdade é 5 no final, desculpa. 65.535, eu coloquei o 0, né? Eu preciso de 16 bits. Esse é o número máximo que você representa. 65.535 é o maior número de 16 bits que você representa. O que a gente deveria saber disso aqui? Alguns limites binários é importante que vocês saibam de cabeça. Esse aqui, eu mesmo digitei errado lá, certo? Mas você precisa saber a ordem de grandeza. Certo? Oi? A tabela em cada slide tem que ser de que tamanho? Boa pergunta. E qual o tamanho da tabela de cada slide? Não faz diferença? Não, faz sim. Tem que ter um tamanho. Oi? 32.768 números. Ela tem que ter metade desse intervalo. Todas as tabelas têm que ter metade. Eu vou botar, se eu escolhi um bit, todos os números que têm esse bit ativo, certo? Vão estar no slide, ou todos que não têm esse bit ativo vão estar no slide. Então, no universo dele, eu escolhi um bit, eu dividi esse número por 2.
Muito boa pergunta. Certo? Então, Diego, muito boa pergunta. A tabela tem que ser de metade desse valor, 32.768. Certo? Por que eu falo que vocês têm que ter essa coisa na cabeça? Porque vocês têm que ter praticado, não para chegar em casa e decorar uma tabela. Mas vocês têm que ter praticado binário já algumas vezes na sua história. E por isso que eu falo, vocês aprenderam binário? Vocês usaram binário? Quanto tempo vocês usaram? Quanto vocês aprenderam de binário? Vamos lá, mais uma pergunta aqui para vocês. Certo? Qual intervalo numérico eu consigo adivinhar com 8 slides? Oi? Certo? 8 slides. 0 a 127? Não. 0 a 255. Certo? 0 a 255. Eu consigo pegar um intervalo de 256 valores. 2 elevado a 8. Certo? Isso aqui é 2 elevado a 8. Ok? Tudo bem? 8 slides, eu consigo pegar 8 bits. Eu vou descobrindo bit por slide. Cada slide me dá 1 bit de resposta. E se os números forem negativos? Qual a representação? É relevante a minha pergunta? Quantos bits eu consigo resolver? A pergunta é qual intervalo numérico eu consigo resolver? Vamos começar pela pergunta primeiro. Certo? Intervalo numérico de 256 valores. Aí, nesse caso, sim, a gente pode perguntar qual a representação binária, para descobrir se a gente vai de menos quanto até mais quanto, se todos são negativos, se todos são positivos, certo? Mas, no geral, são 256 valores por os mesmos. Não importa muito se eu escolhi base ou não dei base, nesse caso. E se os números forem sempre pares? Qual o intervalo que eu consigo descobrir? Oi? E aí, qual o intervalo de valores que eu consigo pegar? A resposta ali. Bom, se os números todos forem pares, eu preciso do primeiro slide? Não, então eu posso incluir um nono, não posso? Certo? Então a gente vai ter 2 elevado a 9. Esse cara é 256. Esse cara é 512. Certo? Porque o primeiro slide eu não preciso, então tira esse primeiro slide. Tem outros slides. Ok? Agora vocês podem ser mágicos, né? Ok, chega na República hoje à noite, agora monta esse slide, monta uma folha de papel assim, levanta, qual número está aqui. Certo? Tudo bem? Bom, vamos lá. Mais uma outra coisa para vocês. Potências de 2 e de 10, valores aproximados. Isso é algo importante para vocês terem na cabeça de vocês. Provavelmente alguns de vocês têm. 2 a 10 é aproximadamente 10 ao cubo, 2 a 20 é 10 à sexta, 2 a 30 é igual a 10 à nona e assim sucessivamente. Aproximadamente igual. O que eu falo que é aproximadamente igual? Esse cara aqui da esquerda é 1024, esse cara aqui da direita é 1000. Esse cara aqui é 1.048.576. Esse cara é isso aqui. E o próximo assim sucessivamente, tudo bem? Ok? Por que vocês fazem isso? Para que serve isso? Isso serve para a gente virar e fazer mais uma pergunta para vocês. Quantos bits eu preciso para representar esse cara? Na verdade, eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero 32 GB de memória. E aí eu quero quantos bits eu preciso para representar os endereços desse intervalo. 2A... Não, quantos bits eu represento, você não precisa de 2A, né? Só o número, só o A lá que a gente precisa. 31. Vamos lembrar aqui na nossa tabelinha, olha. Nossa tabelinha, onde é que a gente tem o giga? Opa. Esse é K, esse é mega, esse é giga, não é verdade? Ou melhor, do lado de cá, né? Tudo bem? Gigabyte, não é? Legal, então agora a gente volta aqui. Então, giga é 2 elevado a 30. 32, gente. O que é 32? 2 elevado a quanto? 2 elevado a 5, né? 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 30 é igual a
35. Então, você pega o sufixo dele, mega, k, giga, e cada um deles equivale a um dígito para vocês. No fundo, o que a gente está falando é que o seu giga aqui, ó, ele equivale ao 3, e o seu 32 equivale ao 5. É isso que a gente está falando para vocês. Ok? Então, representar e saber números bem grandes, números bem pequenos, você consegue fazer a conta ordinária de forma um pouco mais elaborada, um pouco mais rápida. Certo? Você tem que decorar os números todos até, sei lá quanto? Não. A ideia geral é o seguinte, de 0 a 9, você sabe? Todos os potências de 2, de 0 a 9. Consegue escrever no papel aí? 15 segundos? Vamos lá. Vamos lá, escreve no papel de vocês todos os potências de 2 de 0 a 9. Vou medir o all time de vocês, certo? Olhar para o relógio lá, vou medir o all time. Já acabou? Não, acabou não. Ele pode ter acabado. Não vou ao pó? Não pode ser. Esqueceu uma vez em casa? Tudo bem, pode emprestar um papel, um lápis. Ok? Conseguiram? Até 9? Ok? Agora, se eu perguntar para vocês quanto dá 512 megabytes, qual vai ser a representação para vocês? 2 elevado a 2 elevado a 29, né? Dá 20 e o 512 é o 9. Então, 2 elevado a 29. Ok? 512 megas. Tudo baixo. Baixo, tudo bem. Mas a pior é só o médio. Esquece o resto aqui que é aqui. Depois a gente vai falar do resto. Mesmo o baixo, eu estou contando um baixo por vez, então tudo bem. Tá? É isso que é importante para vocês. Vocês saberem relacionar números de um lado com o outro. Ok? E a gente precisa saber um pouco também da volta, gente. A gente precisa saber um pouco da volta. 37. Como é que você traz esse cara de volta? Binário dá o quê? No papel. Não na cabeça. No papel de vocês. Não, no papel, nós estamos falando no papel. Não, 37 tudo. É 37. O número 17 como dá esse cara em binário? Claro que 2 elevado a 37 também é uma pergunta legal. Pode fazer também, já que vocês estão escrevendo, já que vocês quiserem. Quanto dá 2 elevado a 37? Mas eu quero ele em binário. Já fizeram isso, né? Certo? Em alguma disciplina, vocês já tiveram que fazer isso? Ok? Pronto? Resolvido? O que você faz aqui? 37. Qual é o número binário exato com a maior potência de 2 que cabe no 37? Vocês lembram dela? Vocês já falaram aqui agora. Então, 32. 32 é a maior potência binária que cabe lá. A próxima potência binária menor que 32 é 16. Se eu tirar 32 de 17, vai sobrar 5. Então, 16 não tem aqui, né? A próxima potência é 8. 8 também não tem. A próxima potência é 4. 4 tem. A próxima potência é 2. 2 não tem. A próxima potência é 1. Esse é 37. Ok? Você consegue fazer, quando os números são pequenos, subtrações sucessivas e você vai tirando exatamente o número que você tem. Dá para fazer maior? Dá para fazer... A gente está fazendo as divisões que vocês sempre fizeram, só que de uma forma um pouco mais direta. Certo? Vocês já viram a representação em complemento de 2? Lembram disso? O que é a representação em complemento de 2? Oi? Complemento de 2 é inverte os números e soma 1, né? Isso é aquela regrinha. Como é que você decora preposições no ensino médio, sei lá, no ensino básico? Como é que você vai lá e começa tudo mais? Então, tudo...
A representação de 2 no número, dado que eu tenho um espaço finito de bits, então, por exemplo, eu tenho um número de 16 bits. A representação de 2 do número x, certo, com 16 bits, é o número y tal que y mais x igual a 0. Em 16 bits. O que eu estou falando? Eu quero que x menos x igual a 0. Não é para isso que serve? Não é essa a ideia geral que você quer? Você quer que a representação do complemento de 2 de um número seja o negativo dele. Se x é negativo, você quer um número positivo. Se x é positivo, você quer um número negativo. Tudo bem? Quanto dá? Supondo que a gente tenha mais um bit aqui no final. Senão a gente vai ter problemas. Certo? Quanto dá menos 37 em complemento de 2? Isso? Como é que você faz isso rápido? Vai da direita para a esquerda, inverte o primeiro, soma. Desculpa, repete o primeiro 1 e só inverte todos os outros. Caminha da direita para a esquerda. Vai andando até o primeiro 1. Repetindo todos os outros. Depois você inverte todos os bits para frente. Isso aqui é uma regra. Ao invés de você pensar em inverte todo mundo só 1, são 2 passos, mas só você fazer a mão direto todos eles. O que vai acontecer quando você soma 1 com o cara aqui à direita? Ele vai ter os vai 1, não vai? Ok, então é exatamente isso que a gente vai pensar. Você começa da direita para a esquerda, deixa eu ficar aqui, como é fácil a gente mostrar para vocês. O que vai acontecer com esse cara se eu inverter todos os bits? 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Não é isso? Tudo bem? Ok para vocês? O que eu estou fazendo agora? Eu vou pegar esse cara e vou somar mais 1. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Esse passo aqui, esses dois passos que eu fiz aqui em vermelho, eles representam você pegar andando nessa direção, direita para esquerda, repetindo todos os bits até encontrar o primeiro 1. Isso quer dizer, você vai repetir todos os bits que são 0. Tudo bem? Repete todos os bits que são 0. E repete o primeiro 1. Depois você inverte todos os bits para frente. Como é que isso funciona? Alguém me demonstra que isso funciona sempre? Se a gente pegar aqui, olha. Se a gente pegar, 37, o problema é que ele tem um último bit lá. Vou pegar 16, por exemplo. Tá? Vou pegar o 16, por exemplo. E agora você quer fazer o menos 16. O que vai acontecer quando você inverte ele? Certo? Todos os zeros que estavam aqui viraram 1. Não viraram? O que acontece com esses caras quando eu somo 1? Eles voltam a ser 0. Não é verdade? Ok? E mais, aí vai ter um vai 1 aqui ainda, não vai? O que acontece? Quem era esse cara aqui? Era o número 1, não é? O que ele passa a ser? 1 de novo. E depois? Todos continuaram do jeito que estavam. Não vai ter mais vai 1. Certo? Essa é a ideia. Certo? Então a gente repete aqui. Ok? Então, se é para decorar uma fórmula rápida para converter os números, inverte todo mundo e soma 1, não é mais rápido de todo. Certo? Mas o que vocês precisam saber sobre o complemento de 2? Se você somar mais x e menos x, o resultado tem que dar 0. Tudo bem? Ok? Mais uma coisa para vocês agora, continuando com representação numérica e uso de sistemas. Cada byte da minha memória ele é endereçado. Cada byte da minha memória tem um endereço. Certo? Se eu tenho, por exemplo, 2 GB de memória, quantos bits eu preciso para endereçar cada byte meu de memória? Oi? 2 GB. Cada byte de memória meu, então tem uma memória aqui, olha.
Minha memória tem 1 byte de largura, certo? E ela tem 32 gigabytes. Ok? 32 não, desculpa, 2 gigabytes. Ela tem 2 gigabytes. Quantos bits eu preciso para montar um endereço de cada posição de memória? Oi? A gente não precisa de 2 elevado a, porque a gente só quer o a, né? Notaram isso? Então a gente precisa desse cara aqui, ó. Esse cara é 2 elevado a 31, então a gente precisa de 31 bits. Tudo bem? Porque o primeiro endereço é 0 e o último endereço é 2 GB menos 1. Ok? Tudo bem para vocês? Vocês saberiam fazer essa conta? Vocês não estão fazendo pergunta, lembra daquele gráfico? Ó, vou voltar aqui, ó. Cadê? Cadê o negócio? Vocês estão aonde aqui? Ali? Ou aqui? Aí? Tem gente apontando para cá, certo? Ótimo, né? Vamos fazer a prova hoje, então? Ó, a gente pode pensar de outra forma, certo? Eu gostaria que vocês estivessem aqui em dia de prova. Nesses 2 pedaços, tudo bem? Ok? Então, na hora que vocês me falarem que vocês estão ali, eu posso botar a prova para vocês e que não é problema. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Às vezes a prova chega antes, né? Triste, né, Samuel? Bom, então vamos lá. O que eu estou falando aqui? 31 bits. Agora vamos pensar o seguinte. Se cada posição de memória minha tem 1 byte, certo? Eu tenho 4 GB de memória. Eu preciso de 31 bits de endereço para enviar para essa memória para ler um único byte. Tudo bem? Concorda comigo? E se cada posição de memória minha tiver 4 bytes? E eu quiser colocar um endereço para cada posição de memória? 31 bits me dão quantos? Qual a capacidade da minha memória se eu puder endereçar com 31 bits? Escreve no papel primeiro, ok? Por que eu peço vocês para escreverem no papel? Porque já viu aquela vez que você está quase pensando lá no parágrafo, eu falo alguma coisa e aí você... Então, muitas das vezes eu peço para vocês escreverem no papel e aí eu pergunto alguns segundos depois, tá? Ok? É só para poder deixar o outro... A gente quer pergunta? Ok. Então é o seguinte, suponha agora que a minha memória aqui, ó, 1 byte virou 4 bytes. Eu continuo com os mesmos 31 bits, tá? Eu continuo com os mesmos 31 bits. Quanto de memória eu consigo endereçar agora? Então a memória agora passou para... E aí? Conferiu com a pessoa do lado? Conferiu o seu número com a pessoa do lado? Casou? Ou não? Casou? Quanto foi então? Oi? Pode falar. 8 GB. Por que 8 GB? Hein? Por que 8 GB? Porque eu multipliquei cada elemento por 4. Eu multipliquei minha capacidade total por 4 também. Eu coloquei minha memória simplesmente mais lá. Certo? Então eu tinha 2 GB e eu tenho agora 4 GB. Não? Não foi? Faz essa pergunta. Pensa numa matriz. Pensa numa matriz. Você tem a largura da matriz 1 e a altura dela 2 GB de altura. Aí o que eu fiz? Eu só multipliquei por 4 a largura dela. Então eu multipliquei a área da matriz toda por 4. Aí eu multipliquei tudo bem? Seu nome? Coisa aqui? Ok? Ótimo. Então agora vamos fazer mais uma coisa diferente, gente. Vamos tentar fazer algo um pouco diferente agora. Certo? A gente voltou a endereçar essa nova memória de 8 GB por byte. Tudo bem para vocês? Agora eu volto a endereçar por byte. Quantos bits eu preciso?
Eu voltei a endereçar essa memória com um byte. A memória de 8 GB agora. Voltei à pergunta inicial. Eu tinha começado com 2 GB, 31 bits. Agora eu tenho 8 GB. Quantos bits eu preciso? 33. Por que eu estou tratando bem nesse intervalo aqui para vocês? Lembrando do computador da IU lá, que tinha 8 GB na aula passada. O computador dela tem 8 GB. Você consegue fazer um endereço de memória do computador de 8 GB com 32 bits? Para que você precisa de um processador de 64 bits? Para poder endereçar sua memória. Você não consegue endereçar sua memória maior do que isso. Tem truques de arquitetura, tá? Mas você não consegue endereçar originalmente mais do que a palavra do seu processador. E agora vamos aprender mais um termo. A gente chama de palavra do processador exatamente esse número que ele faz operações. Então você tem um processador de 64 bits, ele tem uma palavra de 64 bits. Você tem um processador de 32 bits, esse processador tem uma palavra de 32 bits. O que significa que essa palavra é o tamanho da operação básica que ele faz. Se ele vai somar dois números, são dois números típicos do tamanho dessa palavra. Então, uma operação de soma do seu processador de 32 bits, normalmente faz uma soma de dois números de 32 bits. Uma operação de soma do seu processador de 64 bits, vai somar dois números de 64 bits. Ok? Mas um acesso à memória do seu processador de 32 bits vai mandar 32 bits para a memória, para tentar achar o endereço. Okay? Vai ter um endereço de 32 bits. Isso é convencional. E uma operação de memória de um processador de 64 bits vai tentar mandar 64 bits para a sua memória. 2 elevado a 64 dá quanto mesmo? 2 elevado a 64 igual, aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a 18. Número muito grande, né? Quem de vocês aí tem esse número de memória no computador de casa? Ninguém, né? Então o que acontece é o seguinte, só para relembrar, se a gente voltasse fazendo essa pergunta há 20 anos atrás, ninguém ia ter 2 GB de memória também no computador, tá? Ok? E o que acontecia? Normalmente o seu processador não manda todos os bits necessários. Os últimos vão ser zero. Tem um bom pedaço de bits lá no final que vai ser zero. Por algum tempo, certo? Então ele não manda esse zero. Tá? Mas ele trabalha com endereço de 64 bits. Ele simplesmente vai descartar. Hoje em dia você pega muitos processadores e mandam 48 para fora no mar. 42, 44. Só faz de bom também. Não manda mais. E vai crescendo mais alguns bits no tempo e vai botando mais bits. Tudo bem. Mas a priori a gente precisa mandar todos esses bits para fora. Tudo bem para vocês? Vocês ficam confortáveis com o seu processador de 64 bits não usando todos os 64 bits de endereço? Por enquanto? Mas daqui a pouco, vai. Se você falar com os bits, a gente usa o largura da memória também de 32 bits. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, não? Tá bom. O Ramon perguntou se a palavra é de 32 bits, por que a largura da memória é de 1 byte? No fundo, a largura do meu diagrama aqui está como 1 byte. E eu estou falando que meu endereço, cada valor desse endereço aqui, aponta para um único byte. Tudo bem? Nós temos estruturas de dados em memória que ocupam 1 byte. Em especial um caractere. Um caractere ocupa 1 byte. Certo? Se um caractere ocupa 1 byte, você tem que ter uma forma de representar um ponteiro para esse único byte. Certo? Então imagine agora 4 bytes aqui com o mesmo endereço. Qual caractere daqueles 4 ali você estaria representando? Ok? Esse é o grande problema. Faz muito sentido o que você está falando, mas você tem um problema de algumas estruturas de dados, em especial caracteres, que precisarem de uma capacidade menor, aí, uma divisão menor. Tá? Ok? E aí nós temos uma outra coisa interessante. Embora os valores sejam trabalhados em bytes, endereçados em bytes, certo? Eu vou continuar usando a nossa memória original, tá? Deixa eu só... Na verdade, eu vou fazer uma mistura disso aqui. Espera aí. Então, deixa eu fazer só uma mistura disso aqui, então. Só para poder ficar uma figura limpa para a gente, tá? 32 bits, a nossa memória é de 8 GB, tá? 32 bits. (2 elevado a 31 endereços).
Tudo bem? Isso nos leva certo? Então eu tenho 2 elevado a 31 posições de 32 bits, certo? O que nos dá 33 bits de endereço, certo? Aí, continuando um pouco a pergunta do Ramon. Filho, Samuel. Não concordou? Bom, então vamos lá. Vamos pegar aqui. Se eu colocar isso aqui como 4 bytes. Entendeu? Ok. Eu vou ficar misturando bytes e bits para propositalmente fazer vocês relacionarem e ficar bem na cabeça de vocês. Mas a maior parte das vezes vão ser 4 bytes e 32 bits. Parênteses. Lembra que depende de uma resposta padrão dessa disciplina? Lembra? 32 também é outro. Vai aparecer um monte de 32 para vocês. Em especial, vai ter até questão da prova com resposta 32. Não vale a pena botar 32 em todas elas, vocês vão... Tem outras que não tem 32, mas... Certo? Ok? Vai ter questão que vai ter resposta 32. Bom, vamos lá. Eu falo isso para vocês, vocês não acreditam, eu coloco na prova e depois eu mostro para vocês que alguns erraram. Ok? Essa é a nossa... Há 4 anos que eu faço isso. Certo? Então... Ok? E sempre tem alguém que não lembra de um número que é 32. Mas vamos lá, vamos lembrar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque 32 vai aparecer muito para vocês. A gente vai pegar a partir do capítulo 2, vai aparecer muitas vezes o número 32 para vocês. Então, é possível fazer muitas perguntas cuja resposta é 32. É fácil, só troca a pergunta, mas a resposta é a mesma. Ok? E vocês vão lá e ficam pensando. Mas por que eu estou falando isso aqui? Por que eu quero colocar esse cara aqui? E por que eu estou pegando 33 bits de endereço? Seguindo aqui a ideia do Ramon, a pergunta do Ramon agora, eu tenho uma memória que ela tem 2 elevado a 31 posições na vertical. 2 a 31 linhas, certo? E 4 bytes de largura. Eu preciso, para ter endereço para essa memória inteira, eu preciso de 33 bits. Não é verdade? Tudo bem? Mas olha bem, dá para fazer alguma simplificação? Pensa na primeira linha dela. Qual o endereço da primeira linha dela? 0. Tudo bem? E aí você pensa numa outra linha aqui. Qual o endereço dessa outra linha aqui? Você sabe alguma coisa desse endereço? Dos 33 bits dessa linha? Você sabe alguma coisa deles? Olha que eu marquei lá no meio, né? Dá para saber alguma coisa? Oi? Nessa linha, os primeiros 31 vão ser iguais. Ah, sim, você está preocupado aqui. Você está preocupado com os 4 valores de lá. Eu estou pensando ao contrário. Certo? Eu vou pensar no endereço base dessa linha, o primeiro endereço dessa linha. O primeiro endereço dessa linha tem os 2 últimos bits como 0. Concordam comigo? Por quê? Porque eu tenho 4 bytes aqui nessa linha. E a única coisa que eu sei é que o primeiro aqui vai ter endereço final 00, o segundo vai ter 01, o terceiro 10 e o quarto 11. Porque os bytes são consecutivos, não são? Ok? Os bytes não são consecutivos? Então, o primeiro endereço dessa linha vai ter 00. E aí que tem uma coisa que funciona no sistema de memória, seguindo um pouco a pergunta do Ramon agora há pouco, certo? Toda vez que você vai ler alguma coisa na memória, você não lê um byte. Você lê um bloco, uma coisa que é até maior do que os 32 bits. No nosso momento, ele equivale a 32 bits. A gente lê um pouco mais. Então, a gente tem que fornecer o endereço do primeiro cara desse bloco. E o primeiro cara desse bloco vai ter mais bits zeros lá no final. Ah, eu não posso começar a ler daqui, fazer essa leitura assim. Posso fazer esse pedaço que está marcado em preto aqui? Não, não pode. Você tem que ler uma palavra de memória, um bloco desse de memória. Então você é obrigado a ler esse bloco aqui inteiro. Ok? Então se a gente pensar nesse cara como sendo linhas e colunas, a coluna tem que ser sempre 0 para você começar a ler. Ok? Se você conseguir olhar esse cara como linhas e colunas,
você tem um pedaço do endereço referente à linha, outro pedaço referente à coluna, e a coluna tem que ser sempre zero. Você vai pegar todo mundo daquela coluna, você vai fornecer um zero nessa coluna. Tudo bem? Certo, você vai responder a linha toda. Você pede, às vezes um pouco da estrutura, você pede aquela embaixo, certo? E aí o processador vai lá e descarta os seus últimos 2 bits, e manda para a memória. Ele leu os 32. Não, não. Não, não. Nesse momento ele vai ler, ele deveria mandar 36 bits, ou 64 bits, e aí, ao invés de mandar todos esses, ele sabe que todos os bits ele vai gerar. Vai bloco de 4 bytes. Só que quando esse dado chega para ele, ele vira, opa, calma aí, quais são todos os 2 bits que eu guardei aqui na minha memória? Ah, então eu preciso pegar o primeiro byte. Tudo bem? O segundo byte. Você vai ter que pegar o segundo byte. E aí começa uma coisa interessante, né? Certo? Você tem números que gastam mais bits, não é verdade? Mais do que 8 bits, mais do que 16 bits, mais do que 32 bits. E você tem a palavra do seu processador. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar com um processador de 32 bits. Então, nossos dados, nossos números, todos vão ser baseados em 32 bits. Então, aquela memória de 8 GB, a gente não vai poder usar essa memória de 8 GB. A gente vai parar de usar o computador da IU e vai tentar usar o computador... Quem mais tinha? Do Lucas? Era o Lucas na aula passada? Cadê o Lucas? Isso, era o seu computador que estava usando lá. Não, eu usei mais o dela, mas o seu tinha menos memória que o dela. 4 GB? 4 GB até que a gente já chega um pouco próximo, certo? A gente vai usar algo menor do que 8 GB, não dá para usar, a gente pode pensar em usar 4 GB, 2 GB, 1 GB, tanto faz, um pouco menos, tá? Só para a gente poder fazer nossas manipulações corretas, tá? Não é tanto problema. Em especial, meus exemplos, tudo eu uso endereço 1000. Não sei porque, historicamente, eu sempre uso isso, mas fica mais fácil fazer conta. Você pega o endereço 1000, soma 10 posições, deu 1010 e resolvido o problema. Ok? Bom, mas aí, só continuando aqui. Nosso processador tem 32 bits de palavra. Certo? Ok? Isso quer dizer que todo acesso à memória dele ele vai trazer 4 bytes. Esse cara aqui significa 4 bytes. Tá? Ele vai trazer 4 bytes de palavra todas as vezes. E na hora que ele trouxer esses 4 bytes, algumas vezes, conforme o William perguntou lá, foi o William, né? Não foi o William, foi você aqui. Hein? O Martin perguntou, conforme o Martin perguntou, às vezes eu vou querer um dos bytes ali no meio. Certo? Às vezes eu vou querer um dos bytes ali no meio. Então, o que acontece é que você manda 2 bits você não manda para a memória, porque você não precisa, você vai ler um bloco lá, e aí você usa esses 2 bytes para poder selecionar esse cara. Só que tem um problema interessante, certo? Alguns processadores faziam isso no início, e eles tiveram que mexer na ordem dos dados dentro da memória. Agora começa uma coisa interessante. Se você tem a primeira palavra de memória, a primeira palavra com 4 bytes, e você quer armazenar os valores, eu estou colocando em hexadecimal, você quer armazenar esse valor, ou melhor, esse valor está na memória. Que número de 32 bits em hexadecimal é esse valor? Depende, né? Lembram de Big Indian e Little Indian? Por que surgiu isso? Por que surgiu Big Indian e Little Indian? Foi? Não lembra mais? Alguém não conhece o conceito de Big Indian e Little Indian? Então, vamos lá. O que acontece? Quando você vai armazenar um dado na memória, você quer armazenar um número, esse número aqui, ele tem 4 bytes, e você não sabe qual é o byte mais significativo. Ou melhor, nesse modelo, você não tem consciência até agora de qual é o byte mais significativo. E esse byte mais significativo, ele pode ser o primeiro, ou pode ser o último. Essa é a diferença entre Big Int e Little Int. Certo?
Aí o que é que acontece? Se você lê esse número de trás para frente ou de frente para trás, ele vai ter nitidamente um resultado diferente. Concorda? Ok? Uma característica muito interessante é que se o seu processador é Big Endian, ele escreve na memória de um jeito e lê do mesmo jeito. Do ponto de vista do processador, você nota a ordem que você escreveu na memória e a ordem que você leu da memória? Não, tudo que você escreveu nesse processador você leu. Então, quando você está trabalhando com números inteiros, números do tamanho da sua palavra, Big Endian ou Little Endian não é problema. Certo? Big Endian ou Little Endian não é problema. Mas, se você tentar escrever um caractere. Oi? Imagina o seguinte, você pega agora e você faz assim, olha, você tem um inteiro. Vocês lembram de Union em C? Já ouviram falar de Union em C? Um Union é algo parecido com o Struct, exceto pelo fato de que todos os elementos ali compartilham a mesma posição de memória. Então, se você escrever no I e ler no CH, você está lendo a mesma coisa que você escreveu no I. O Union é um Struct alinhado no endereço básico. Qual a ideia de fazer isso? É muito usado para conversão de dados. E quando você quer fazer algumas estruturas de dados onde certos campos são exclusivos. Nem sempre você usa um campo. Você tem dois campos que ou você usa um ou você usa o outro. Aí você coloca um Union e ocupa uma posição de memória só para ele. Muito raro nesse caso. Qual é o ponto importante aqui? O ponto importante é que, às vezes, você quer ler uma string da memória. E a string diz o seguinte, na posição 1000, ele pode ser o primeiro caractere da string, na posição 1001 vai ter o segundo, na posição 1002 vai ter o terceiro, e assim sucessivamente. Certo? Isso significa para você que na hora que você olha para a memória, você deu uma ordem dos caracteres da string. Certo? E isso te força a seguir o Endian da arquitetura. Então aí você consegue detectar alguma coisa relacionada com o Endian da arquitetura. Mas, em linhas gerais, se o seu processador é Big Endian ou se ele é Little Endian, o que ele escreve na memória, você vai ler na memória. Mas aí, de vez em quando, você quer enviar alguma coisa do seu computador para o seu celular. E eles são de níveis diferentes. Ou você quer enviar do seu computador para a sua impressora. E eles são de níveis diferentes. Ou você quer enviar do seu computador para o computador de uma outra pessoa, que é de outra arquitetura, que é de Endian diferente. E aí, você quer enviar do seu computador para o servidor da web, você não tem a menor ideia de que computador que seja, e ele vai ser de Endian diferente. E aí, como é que você faz? Uma das formas de fazer é enviar na forma de string. Manda texto. O cara vai ter que interpretar aquele texto. Vocês concordam que texto não é um formato muito simples de trabalhar. Ou melhor, ele é um formato muito extenso, ele é um formato muito fácil de tamanho. Imagina, eu vou converter uma figura toda em texto para poder enviar. Aí não fica muito legal. O que você faz? Formatos de arquivos costumam especificar o Endian. Então você tem formatos de arquivo com o Endian definido. Pode não ser o Endian da sua arquitetura, mas é o Endian que foi definido para esse formato. O que acontece é que muitas das vezes todos eles usam o formato da Intel, Little Endian, que é o mais usado. O que significa isso? Significa que muitos dos formatos de arquivo foram criados em arquitetura Intel, como Little Endian. Então você pega o programa e roda no seu PC e você não nota. Algumas pessoas argumentam até que a chance da arquitetura ter sucesso entre Little Endian vai depender dessa escolha. Afinal, tem muito mais código compatível com Little Endian do que com Big Endian. Eu não consigo te dizer isso claramente, mas certamente você tem problemas mínimos com as códigos que podem se afetar. Aí pode acontecer uma outra coisa. Você quer conversar com a sua GPU. E a sua GPU é Little Endian. Ela foi feita para arquitetura Intel. Então, se você pegar uma GPU e colocar numa máquina MIPS, como a gente vai estudar aqui, MIPS é Big Endian, a GPU é Little Endian. Toda transferência de dados entre os dois precisa de conversão de Endian. Se ela precisa de conversão de Endian, você vai gastar mais tempo para converter. Isso já começa a dar problema. Então, a história de Endian é bem importante para você. Você precisa olhar para ela. Dentro de um único processador, você não vai encontrar esse problema. Mas você pode ter alguns componentes que foram feitos para outras estruturas. Tipicamente, comunicação em rede e
O outro exemplo é periférico, que foi feito para outra arquitetura que você teve que trocar. Tudo bem? Aí acontecem algumas coisas interessantes. No fundo, a arquitetura MIPS que a gente vai estudar aqui na frente, ela é Big India, ela começa com o Big India, e algumas implementações permitem que você troque o India da arquitetura na execução. E ela passa a trabalhar com o Little India. Eles falam para você tem que rodar entre umas primeiras, sei lá, 1000 instruções, você tem que rodar essa instrução, e fazer o controle, e você trocou o India da arquitetura. E pronto, a partir dali ela passa a ser Little India. Tem várias arquiteturas que funcionam com mais de um India, simplesmente você vai ter que selecionar qual que você vai trabalhar com ela. Ou, quem implementou aquela arquitetura falou, tudo bem, ela está fixa em Big India nesse momento. Certo? A gente vai trabalhar com o MIPS, que é Big India. Okay? Então, nesse semestre, a gente vai trabalhar com o MIPS, que é Big India. Mais uma última coisa para falar com vocês, por hoje. A gente vai falar um pouco com vocês sobre instruções de processadores, certo? Eu queria falar um pouquinho sobre instruções de processadores. A gente acabou de falar que o MIPS, nosso processador, ele tem uma palavra de 32 bits. E a palavra também define, no caso dele, o tamanho das instruções. As instruções são de 32 bits. Quantos valores cabem no número de 32 bits? Oi? 4 bilhões e alguma coisa, né? Ok? 4 GB. Certo? Esse é o número de valores, 2 elevado a 32. Na verdade, se eu tenho uma instrução de 32 bits, eu tenho 2 elevado a 32 valores nessa instrução. Tudo bem para vocês? Certo, legal. Ok, então nós temos 2 elevado a 32 valores. Essa é a combinação máxima possível para uma instrução. Certo? Você poderia ter 4 GB instruções diferentes. Imagina decorar essa tabelinha. Certo? Ok? Só que aí você não poderia ter parâmetro nenhum para elas. Isso não é muito prático. Nós normalmente temos registradores, nós normalmente temos imediato, certo? Mas nós temos um limitante, nós temos 32 bits aqui de largura. Oi? 2 a 32, porque você tem um 0, né? Ele vai de 0 a 2 a 32 menos 1. Tudo bem? Então, nós temos aqui, certo? Nós temos 32 bits de largura. Certo? E nós vamos ter que reservar um pedaço desses bits para falar a operação que a gente quer. Concordam comigo? E aí vai ter outros pedaços de bits para fazer outras coisas, não é verdade? Quantos bits no máximo eu posso usar? No máximo 32, olha que legal, está respondido já, né? Lembra que eu falei para vocês que 32 estaria respondido? Qual é o nosso problema aqui? Se eu tiver que aumentar o número de instruções no meu processador, eu diminuo o espaço para o resto dos parâmetros da instrução. Imagina que eu queira fazer uma soma. Eu quero somar 2 números e guardar no terceiro. 2 registradores e guardar no terceiro. Eu preciso de 3 registradores. Certo? E aí eu preciso ter a identificação de cada um desses 3. Tudo bem? Para ter identificação de cada um desses 3, eu gasto um espaço. 3 vezes o espaço de cada um. Mais o tempo, mais o opcode, no caso da operação de soma. Isso é um espaço finito. A primeira coisa importante que vocês têm que lembrar é que uma instrução, certo? Se ela tem 32 bits, no caso do MIPS, esses 32 bits representam um limite finito para mim. Certo? Vamos lá, só para tentar fazer a primeira divisão, a gente vai ver muito mais detalhes nas próximas aulas. O campo de opcode tem um campo de opcode de 6 bits. Certo? E aí, tem uma operação que tem campos de registradores. E cada registrador gasta 5 bits. Tudo bem? Cada registrador gasta 5 bits. E a gente vai ter aqui, eu vou pegar uma instrução que trabalha com 2 registradores só. Então a gente vai pegar mais um campo de 5 bits e outro campo de 5 bits, fora totalmente de escala, tá? Ok? E essa instrução aqui, ela precisa de um imediato. Quer dizer, um número que ela vai manipular. A gente vai ver mais detalhes dela ali. Qual o tamanho máximo do imediato? (32 bits, 16 bits, 7 bits, 19 bits. Qual o tamanho máximo meu? 32. Certo? Quantos eu já gastei?
Quantos sobram? Os formatos de instrução do processador, no MIPS, no caso, são sempre assim. Você tem um tamanho total, você divide ele pelos campos da sua instrução. Não dá para ter 33 bits, não dá para ter 37. Dá para gastar só 31? Dá, mas está desperdiçando 1. Dá um jeito de usar esse 1 melhor, ok? Tudo bem? Mas você vai ter um tamanho fixo. Por que os imediatos do MIPS são de 16 bits? Que é o que captura. Simplesmente é isso. Imagina o seguinte, você quer sair com seus colegas, vai fazer uma viagem. Quantas pessoas cabem no seu carro? 15? Não, né? Ok? Você pode ir com um carro lotado. Eu vou te perguntar, com quantas pessoas você veio? Com um carro lotado. Por quê? Ok? É claro que você pode pensar em tumultuar mais, mas eu estou pensando de uma forma mais básica ali, certo? Então era o que cabia no seu carro. Tudo bem? Ok? Então a gente vai ver as instruções do MIPS na próxima aula. Uma coisa muito importante para a gente trabalhar, certo? É que eu queria que vocês pegassem para a próxima aula, a gente está terminando o capítulo 1. Então, como eu falei na semana passada, eu queria que vocês já começassem a ler o capítulo 2. Tá? Ok? Queria que vocês começassem a ler o capítulo 2 e já tentassem dar uma adiantada no capítulo 2 para a gente já começar a falar sobre ele na próxima aula. Em especial, a gente vai falar sobre instruções, ok? Que tipo de instruções nós temos no processador e um pouco do assembly do MIPS. Vocês lembram qual assembly que vocês estudaram no passado? ARM ou AVR? Mais alguém? AVR também? Então, vocês já estudaram ARM e AVR, nada melhor do que aprender um outro assembly que nenhum de vocês sabe, que é o assembly do MIPS. Tem uma característica muito interessante no assembly do MIPS, que vocês vão lembrar de menos de 16 instruções, vocês vão fazer todos os seus programas com menos de 16 instruções. Isso é muito mais legal. A lista de presença está com quem?